Cálculo do momento, aí também do peso normal total, da área, da base da sapata, do módulo de rigidez, né? Que é o módulo de, quer dizer, o momento de inércia, sobre a distância y, né? Da linha neutra da base da sapata, que é esse y. Que é a máxima distância, y, que é 6, né? Aí calcula um módulo de rigidez. Aí aplica na fórmula da tensão normal, máxima, né? Tensão normal máxima. Oi? Você que tá falando sozinho, não? Não, tô dando aula online. E aí substitui, né, nessa fórmula da normal sobre a área mais o momento sobre o módulo de rigidez. Aí você tem a tensão de compressão máxima quando você soma, e quando você subtrai você tem a mínima. A gente calcula a mínima porque possa ser que ela gere uma tensão de tração, né? No caso dessa parcela ser maior, da segunda parcela ser maior, aí daria uma tensão resultante aqui de tração. Independente de dar tração ou de compressão, você precisa da mínima de qualquer jeito, porque você vai montar o gráfico, né? De tensões que atuam na base. Você tem o diagrama aqui de tensões em relação à linha neutra da base, né? Aí você tem aqui a distância de 6, por exemplo, a base tendo 12, você tem a distância em relação ao eixo aqui central, você tem a distância de 6 para um lado e a distância de 6 para o outro, que é a base sobre 2, né? Daí é nesses pontos, que são o perímetro da fundação, que você vai ter as tensões máximas de compressão ou tração, ou a máxima de compressão e mínima de compressão. Certo. Aí calculada a tensão de compressão máxima, você vai comparar com a tensão admissível do solo. Então, essa tensão admissível do solo você já vai conhecer a partir do cálculo, né, da determinação da carga de ruptura do solo que vocês aprenderam na unidade de fundações, né? Porque aqui é uma avaliação da fundação, de fundações rasas. Então, você vai comparar essa tensão aqui máxima com a admissível do solo, fundação. No caso do trabalho, eu já dei o valor da tensão de ruptura do solo média, né? Um valor base da carga de ruptura do solo, para vocês verificarem se o solo vai suportar, né? A fundação vai suportar ou não essa carga. Novamente, né, da mesma forma que a gente faz no escorregamento e no tombamento, se não passar, você vai ter que voltar lá no pré-dimensionamento e alterar as dimensões, alterar algum detalhamento, né, do projeto para poder esse muro passar nessa análise. Então, nesse arquivo aqui que eu repassei para vocês, eu coloquei lá no drive da turma, tem esse mesmo trabalho lá. Então, a gente fez o quê? A verificação do tombamento, em que o coeficiente de segurança, que é calculado pelo momento resistente sobre o momento atuante de tombamento, tem que dar maior do que 1,5. Se der menor do que 1,5 e não passar, você vai ter que voltar lá, como eu falei. Você não precisa calcular a tensão na base
se você já verificou que o tombamento não passou. Então, não passou no tombamento, você já volta lá, já altera alguma dimensão, né? Adiciona alguma informação no projeto para poder até passar, que é um processo iterativo. Aí, passou é que você passa para a próxima análise, que é a de tensões na base. Com relação ao escorregamento, da mesma forma, é a primeira análise, porque normalmente no escorregamento, né, que exige o maior coeficiente de segurança, né, porque normalmente ele obtém um menor fator de segurança, 1,5, quase no limite é que deu. E vocês viram que lá no pré-dimensionamento desse trabalho, as dimensões obtidas, né, as dimensões consideradas, né, foram todas as máximas. Eu disse a vocês que quando a gente escolhe a mínima, a gente está a favor da economia, né? E quando a gente escolhe a máxima, a gente está contra a economia. Eles escolheram sempre a máxima. Não foi porque no início do projeto eles quiseram a máxima. Foi porque eles não mostraram aqui todas as verificações que eles fizeram. Eles colocaram só as finais, né? Aqui deu certo, aí ele deixou no cálculo, que seria o memorial de cálculo. Mas no processo do projeto deles, eles fizeram a análise, talvez eles colocaram um valor mínimo ou médio e foram começando a análise. Aí, ao passo que não foi passando, eles foram voltando, mexendo nas dimensões, né? Até que eles aprovaram, né, a estabilidade. Então, passou aqui no escorregamento, tem que estar maior do que 1,5, né? Então, passou. Aí foi para o tombamento. Passou no tombamento também, aí é que eu vou para a tensão na base. Então, se algum desses não passar, volta e faz tudo de novo, tá? Desde o início. Pronto. O projeto tá ok, né? Mas ainda tá faltando a quarta análise, que é a análise de estabilidade global que eu falei para vocês na aula, né? O que significa essa análise? É a análise de estabilidade de taludes, em que você vai aplicar uma análise de estabilidade de taludes que vocês viram na disciplina de estabilidade de taludes, né, com mecânica dos solos 2, e aí vocês aplicam uma daquelas análises, o método da fatia, o método do talude finito, né? Tem vários métodos, tem o método de Morgenstern-Price, tem o método de Spence, tem o método de Felenius, de Bishop, né? Tem vários métodos. Aí você escolhe o melhor, né? E avalia a estabilidade do solo com o muro global, né? Ou seja, você vai verificar se esse solo não vai romper aqui nessa parte interna, de forma que deslize, né, esse solo junto com o muro. Aí o muro vai junto, porque ele está fazendo parte desse trecho aqui que é móvel. Então, se esse solo tiver sujeito a esse deslizamento, aí não vai passar o seu projeto, né? Porque tudo bem, não vai deslizar, não vai tombar, o solo vai suportar, né, as tensões na base da fundação. No entanto, ele vai romper aqui por deslizamento global, então, né, por instabilidade do talude. Então, o projeto não vai passar. Então, tem que passar nos 4. Aqui no projeto ele só demonstrou os 3, mas eu queria deixar vocês cientes que tem que fazer essa análise de estabilidade também, tá? Ah, professora, eu não quero fazer esse cálculo agora, no final da disciplina, que já tá muita coisa puxada. A gente já fez isso em solos 2 também, então vocês podem aplicar esse muro no software, né, lá no Geo5 que eu indiquei, ou no GeoStudio, aplica esse talude lá e faz análise de estabilidade nele, no software, porque aí o software ele já vai fazer esse cálculo para vocês, assim, bem mais rápido, né, porque se você for fazer isso na mão vai demorar muito. Então, vocês já fazem lá para fazer a conferência, se passa na estabilidade de talude, tá? E aí, passou nas 4 análises, você vem agora para fazer a verificação dos esforços no concreto ciclópico nas seções do muro, que foi aonde a gente parou na aula, né? A gente ia começar a fazer isso.
Então, nós temos, nesse caso específico, 4 seções estabelecidas. Elas vão ter a altura, né, especificada, que vai depender, como eu falei para vocês, do projeto de execução, né? Porque aí vai formar vai interromper, né? Você vai construir uma etapa, interrompe para poder você construir a próxima, e aí cada etapa é de aproximadamente 1,5 metro, né? Como aqui o meu muro não é, a altura dele não é divisível por 1,5 exatamente, mas eu tenho que pensar no seguinte, eu tenho um solo aqui diferente, né? Ó, eu tenho solos diferentes, então eu vou partir, né, a minha seção nessa mudança de solo, nessa descontinuidade aqui do terreno, né, em relação à mudança do solo. Por quê? Porque é mais provável que o deslizamento, né, da seção ocorra aqui. E também porque na hora da execução, eu vou terminar de fazer esse aterro aqui, desse solo, junto com o momento que eu termino de fazer essa segunda etapa, né, ó, do levantamento do muro. Então, eu vou terminar quando eu termino aquele tipo de solo, né? E aí eu vou começar uma nova compactação com outro solo depois, no reaterro. Então, eu vou programar minha construção de forma que seja compatível, né, com o terreno que eu tenho, né? Eu vou escavar essa parte do terreno para poder fazer o meu muro, a minha fundação, né? E vou precisar desse espaço para fazer a fundação. Então, eu tenho que escavar. Aí, depois que eu levantar o muro, eu vou ter que fazer o reaterro. Então, quando eu for fazer a compactação, eu não vou fazer de 2 solos misturados, né? Então, eu tenho que fazer a programação adequada. Eu vou só colocar aqui na tomada. Aí, por isso que ficou assim, a divisão das seções. Certo? Até mesmo para fazer análise de deslizamento na hora do cálculo vai facilitar também. Então, é isso, né? Mais ou menos em torno de 1,5 a altura. Aí, aqui, como era 3 metros de solo, eu já consegui dividir 1,5 com 1,5. Aí, aqui, como eu tenho que parar na sapata, obrigatoriamente, né? Porque eu vou mudar aqui, ó, a altura a largura da seção. Então, eu já faço a divisão aqui na sapata também, ó. Não ficou uma altura igual, né? Equivalente, porque normalmente também a altura tem que ser equivalente. Então, eu tive que fazer sem essa equivalência porque eu tenho que obedecer a altura da sapata, que normalmente vai ser bem menor, né? Então, é isso. No final das contas, depois de mexer nas medidas, né, nas dimensões do pré-dimensionamento, para passar nas verificações, ele ficou com essas dimensões. Aí, aqui, o cálculo do empuxo, eu vou fazer novamente. Assim, o que acontece? Ele demonstrou aqui o cálculo novamente, da mesma forma que o livro faz, mas não seria necessário, tá entendendo? Porque eu já tenho o diagrama, ó. Quer ver? Eu vou mostrar lá em cima, né? Aqui é a seção 4, A3, A2, A1, né? Aí, a primeira análise que ele tá fazendo aqui é da seção 1. Deixa eu botar aqui em cima para vocês verem. Ó, seção 1, né? Essa daqui. Então, eu preciso do diagrama que está solicitando essa seção. Então, desse limite aqui de 1,5 até a superfície do terreno, né? Aqui de cima da crista. E eu preciso do empuxo que está atuando, do empuxo que é resultante do diagrama
desse trecho. Então, eu tenho o diagrama, eu só não tenho a resultante só dessa parcela, né? Eu tenho a resultante geral. Mas vamos lá no diagrama lá em cima para vocês verem. Aqui, né? O diagrama, ó. Eu tenho o diagrama. Aí eu vou ver aqui em 1,5. Eu vou pegar aqui, vai ser de 4,48, né? Porque aqui é constante. E nessa parte do triângulo, eu sei que 15,84 está para 3 metros. Então, 1,5 está para metade, né? De 15,84. Né? Que vai dar, deixa eu ver aqui. (15,84) dividido por 2, né? Vai dar 7,92. Aí eu somo com 4,48. Aí eu vou ter o valor de 12,4, que vai ser o valor da tensão horizontal atuante aqui em 1,5. Então, eu vou ter esse diagrama, que vai parar aqui em 12,4, ok? Aí, eu calculo o impulso resultante desse diagrama. Faço a área dessa parte, que é 4,8 vezes 1,5. Aí, vai ter um impulso aqui concentrado no meio. E vou calcular a área do triângulo aqui até 1,5. Onde a base é 12,4. Não, no caso, seria metade desse aqui, né? Que deu 7,92. Aí faço base de 7,92 vezes 1,5 dividido por 2. Aí vou ter a área do triângulo, que é a resultante do impulso do triângulo. Faço a média ponderada, né? Que seria o 4,8 vezes 1,5, a resultante, vezes o braço, né? Que no caso aqui vai dar a metade de 1,5, 0,75. Aí, vou fazer agora o cálculo da resultante daqui, que é 7,92 vezes 1,5 dividido por 2. Aplico aqui a 1/3 da base. E aí, ele vai ser esse impulso multiplicado por 1/3 de 1,5, né? Que vai dar 0,5. Divido pelo impulso, que seria a soma desses dois impulsos, do triângulo com do retângulo. E aí, vou ter a posição, né, do impulso total em relação a essa base aqui de 1,5, que tá 1,5. Vou ter aqui essa resultante. A mesma coisa que a gente fez com o diagrama total, né, com o deslizamento lá da sapata, da base da sapata. Eu vou fazer considerando agora um deslizamento que está acontecendo aqui na seção. Então, faço a verificação do deslizamento da mesma forma, calculo o peso, né? Calculo o peso aqui do concreto que está em cima dessa seção, essa parte do triângulo do concreto. Calculo o peso do retângulo de concreto em cima da seção, né? Que é 1,5 aqui de altura de concreto. Calculo o peso do solo que está em cima da seção. Não existe solo em cima da seção. Nem sobrecarga, né? Em cima da seção, não existe. Então, não entra. Só vai entrar o impulso que está causando o deslizamento e o peso apenas do concreto. Aí, faço a verificação aqui do deslizamento só nessa seção. Aí, depois, faço a do momento também. O impulso resultante aqui multiplicado pelo ZCG, né, que eu mostrei para vocês agora explicando. E aí verifico o momento que esse impulso causa nesse ponto aqui final, que é como se só esse pedaço do muro girasse em relação a essa seção. Faço a verificação tanto do momento como do deslizamento. Certo? Aí, o momento atuante é o impulso causado pelo solo e o momento resistente seria resultante do peso desse concreto aqui em cima, né, da seção. Aí, eu teria momentos resistentes.
Eu estou explicando aqui por causa da imagem, mas aí agora eu vou mostrar o cálculo. Aí ele fez novamente, ó, o cálculo de empuxo. Todinho que já tinha lá atrás. Mas como eu mostrei para vocês, vocês podem fazer já tem um diagrama, só pegar o valor lá. Ó, calculou novamente aqui a tensão horizontal, 12,4, que eu tinha mostrado no cálculo para vocês, o 4,48 do triângulo, do retângulo, quer dizer, mais o 7,92, né, do triângulo. Aí dá o 12,4, né? Aqui é só tensão vertical, mas depois que multiplica pelo K do empuxo, né? Isso aqui vai dar 4,48 e isso aqui vezes o K vai dar 7,92. Aí, no final das contas, dá o 12,4. Pode pegar do diagrama. Ó, o diagrama aqui. Aí, achou a posição do empuxo em relação a uma origem, né? Aí você, com esse diagrama aqui, ó, você sabendo a localização do empuxo, você tem como calcular o momento, né, em relação a esse ponto aqui de onde está a seção. Aí aqui o cálculo do empuxo, resultante horizontal, o vertical dá 0, né, no caso dele. O ZCG, que é a média ponderada, como eu falei, né, ó, o empuxo só do retângulo vezes o 0,75, só do triângulo, né, no caso. Só do triângulo. E aqui, não, peraí, desculpa, gente. Aqui é retângulo mesmo, que é 1,5, aí calculou pela metade, né? E aqui o do triângulo, que no caso é 1,5, aí é 1/3 de 1,5 dá o 0,5. Aí ele calculou o ZCG pela média ponderada, né? Dividido pela soma dos empuxos aqui embaixo, deu 0,63. No caso, esse 0,63 aqui é a medida aqui de baixo. Ele colocou o número aqui em cima, porque não coube, mas seria a distância aqui da localização do empuxo para essa parte aqui da posição da seção 1. Aí calculou o ZCG, né? Pronto. Com essas informações, eu calculo, aqui ele está calculando as tensões na seção 1 apenas. Ele fez aqui a mesma coisa que eu estava mostrando quando eu estava fazendo a base, né? Só que aí ele coloca aqui a dimensão da base considerando só aquele trecho. Então, se a gente subir aqui, ó, cadê? Ele descobriu que a inclinação, como era de 1 para 10, né, para uma altura de 1,5, gera uma base inclinada de 0,15 metros. Totalizando 0,9, que seria o quê? Esse 0,15 é a parte do triângulo e o 0,75 é a parte do retângulo. Vou mostrar aqui na imagem. Aqui. Eu tenho aqui a parte do triângulo, ó, do muro, e um retângulo do muro que está em cima da seção 1. Aí, ele fez, né, essa medida como se essa inclinação é 1 para 10, aí ele tem como descobrir essa dimensão aqui da base, que no caso deu 0,15, né? Já que aqui essa altura é de 1,5, 10%, 0,15. E a do retângulo, né? Aqui é 1,5, mas aqui é 0,75 porque é constante, né? Aí 0,75 mais 0,15 dá o 0,9. Aí tem a largura da base. Como eu quero as tensões que atuam na base, em relação à origem, né, ao CG da seção, como se fosse a base como se ali fosse uma fundação, por exemplo. Então, eu vou pegar aqui o ponto central, porque ela é em formato de retângulo, né, a base. E, como ela tem 0,9 no total, então, o centro, né, vai estar no 0,45. E aí eu vou calcular o momento que é gerado nessa base, então, pelas forças peso aplicadas. Eu tenho aqui a força peso
da parte retangular, que vai estar aqui no centro, né? Do 0,75. Vai estar no centro do 0,75. Aí eu descubro a posição dela aqui. E acho a do triângulo, né? Que o triângulo tem só uma medida aqui de 0,15. Aí eu vou ter ela aplicada aqui a 1/3, né? Do contato do retângulo com o triângulo, né? Que tá aqui, na parte interna. Já que a inclinação tá aqui fora, né? Então, se ela tem 0,15, o terço tem 0,05, né? Então, ela vai estar aqui aplicada a 0,05, né, do começo do triângulo, ou a 0,1 dessa parte externa, dessa linha externa. E a força-peso do retângulo vai estar a metade de 0,75, né? Que dá 0,375, né? Em relação a esse outro lado, né? Esse lado direito aqui da base. E aí eu localizo os dois pesos, as duas forças-peso. Com isso eu calculo o momento em relação à origem, né? Que seria aqui o ZCG, né? O centro geométrico da minha base. Aí eu vou multiplicar a força, peso do retângulo, pelo no caso, ela tá 0,375 da parte da direita. Se P sobre 2 é 0,45, então eu vou fazer 0,45, que é isso tudo, menos o 0,375 daqui. Aí eu vou ter a distância, né, o braço da força, peso do pedaço retangular do concreto, do muro, né, até o centro geométrico, o centro de gravidade aqui da minha base. Então, eu vou calcular o momento no caso vai dar horário, e aí eu registro esse valor. A mesma coisa eu vou fazer agora com a força concentrada a peso da parte do triângulo. Ela tá a 0,1 aqui desse limite da esquerda. Como eu tenho essa distância B sobre 2 de 0,45, até o ponto que eu tô relacionando, né, que eu tô calculando o momento em relação a ele, tem de 0,5. Como essa força aqui do peso do triângulo está 0,1, então quer dizer que ela vai estar 0,4, né, do centro de gravidade, tá? 0,4 aqui. Então, essa força vezes o 0,4 vai dar um momento que, no caso, vai ser anti-horário. Então, registro os dois valores, o momento anti-horário e o momento horário, e calculo a resultante. Aqui, ó. A força-peso da parte do triângulo, a força-peso da parte do retângulo, o braço da força do triângulo, que no caso deu 0,35, 0,45. Aí porque eu tava calculando como for 0,5, né? Mas é 0,45. 0,45 aqui com 0,45 aqui, porque o total é 0,9, verdade. Então, 0,9, aí aqui 0,45 menos o 0,1, né? Porque o total do triângulo aqui embaixo é 0,15. Aí eu diminuo por 0,1, que é o 2/3 do 0,15. Vai sobrar 0,35. Ok. Aí deu 0,35. E o do retângulo, como eu falei, tá 0,375 lá do lado da direita. Eu diminuo pelo 0,45. Então, ele já colocou o braço negativo, porque ele está considerando como ele está colocando do lado da direita, e ele entra negativo. Aí o momento vai dar negativo. Então, ele está considerando que o momento anti-horário, né, é o positivo aqui. Aí, como no total deu menos 0,99, é porque o momento é horário, né, o resultante. Aí tá aqui, ó. Ele calcula, ele vai ter esse momento total, né? Que é o menos 0,99, que é o momento resistente causado pelo peso do muro
sobre a seção é o resistente. E ele tem um momento gerado pelo empuxo, que é o empuxo só do solo da seção 1 vezes o ECG dele, que a gente calculou ali antes. E aí ele vai ter o momento resultante no centro de gravidade da base da seção. Ele vai ter esse momento aqui. A normal, ele vai ter a normal, né, que é o peso total, que é esse daqui, 27,255 ou 225. Só um instante. Fechar a porta aqui. Os galos não param. Aí eu vou ter aqui, né, ó, a força peso total e o braço aqui, quer dizer, os ECG, né, que... Não, peraí, desculpa, me desconcentrei. Aqui embaixo. Eu vou ter o P, que é o peso do concreto, sobre a área da base, que é o 0,9 vezes o 1, né? Que eu tô fazendo para uma unidade de muro. E tenho aqui, calculo o módulo de resistência. Eu tinha chamado de rigidez, né? Mas é de resistência. De resistência, que é L vezes B ao quadrado sobre 6. Para um retângulo, né? Aí eu calculo o módulo de resistência. E aí, com esses dados, é só colocar na fórmula, né? Tem um momento. Tenho a normal, tenho uma área e tenho um módulo de resistência. Aí calculo aqui as duas parcelas, somadas deu a tensão de compressão e quando eu subtrair deu uma tensão de tração. Daí eu verifico que com relação à compressão deu 115,15 kPa, né? Aí transformei aqui em MPa. E vou comparar com a resistência à compressão do concreto, né? Porque a seção, ela é uma seção do muro de concreto ciclópico. Então, eu relaciono com a resistência à compressão do concreto ciclópico. E também com a resistência à tração do concreto ciclópico naquela seção. E faço uma majoração, né? Eu multiplico o valor encontrado por 1,4 para fazer uma majoração aqui, ó. Aí encontro 30,03 aqui embaixo de tração, comparo com a resistência à tração do concreto, deu ok para as duas partes, né? Vou fazer a mesma coisa com relação às tensões de cisalhamento. Calculo a tensão de cisalhamento resultante, que vai ser ocasionada pela tangente, né, a força tangente, que é a força horizontal, que solicita a seção, que é o empuxo do solo. Então, esse VSD é o empuxo do solo que a gente calculou de 12,66. Multiplico pelo 1,5, que é o fator de majoração aqui, e divido pela área da base da seçãozinha que eu estou analisando, que é 1 vezes 0,09. Aí encontro a tensão de cisalhamento atuante, né, de projeto, que deu 21,1, porque eu majorei. E comparo com a tensão de cisalhamento resistente do concreto ciclópico, que é 0,225 MPa. Então, como deu menor, passou, né? Bem menor, né? Mais de 10 vezes menor. Faço a mesma coisa, gente, para a seção 2, certo? Faço a mesma coisa para a seção 2. Calculo o diagrama, eu já vou ter o diagrama até aqui embaixo, que é aquele trapézio, né? Que esse trapézio aqui é resultante da sobrecarga, que é aquele retângulo, depois um triângulo resultante do peso próprio do solo 1. Aí deu o diagrama trapezoidal, vou ter o valor aqui de baixo, uso esse valor para calcular a resultante, né? Calcular a área dos dois diagramas, do triângulo e do retângulo, acho a resultante. Aí calculo também o braço desse empuxo em relação à seção, para poder calcular o momento, né, que ele gera na seção.
E aí, depois de calcular essa resultante, também vou calcular o peso desse retângulo de concreto ciclópico, o peso desse triângulo de concreto ciclópico. Aí aqui ele está calculando o empuxo na seção 2. Ele quis calcular de novo, mas como eu falei, pode tirar do gráfico. Aí aqui, ó, o diagrama que já tinha lá, achou o CG, que deu 1,18. E aqui ele tem os valores, né, dos lados, né, de cada um aqui dos diagramas. Com isso, ele achou a área dos dois, somou, deu o empuxo total. Aí aqui, ó, o empuxo total da seção 2 é a área do diagrama 1 mais a área do diagrama 2, que deu 37,2. Então, isso aqui tem que calcular, porque quando a gente fez lá no início, a gente fez para o diagrama total, né? Então, a gente não tem um valor individual para cada seção. Aí, a gente tem que realmente fazer esse cálculo aqui. Pelo menos tirar a imagem lá do diagrama inicial, para poder fazer esse cálculo aqui, mostrar como faz. Achou o empuxo a 2, aí calcula aqui a componente horizontal, que é ela própria, né? Porque o empuxo aqui não foi inclinado, e aí a vertical vai dar 0. Acho o ZCG, 1,18, e aí faço a verificação da seção. Então, segundo o Machete, ele faz a verificação só das tensões de cisalhamento, normal, de compressão e normal de tração no concreto ciclópico, né, em cada uma das seções. Aí faz aqui a medição da base, como a gente sabe, ela tem uma parte retangular que é constante de 75 centímetros e tem a parte do triângulo, né, que é 1:10. No caso, para 3 metros, vai dar 30 centímetros de base. Soma as duas, dou a base 105 centímetros. Com isso, encontro o CG, metade de 105. E aí, calculo o momento gerado pelas forças peso retangular e triangular aqui. No caso de vocês, né? Se vocês forem fazer o muro inclinado para o solo e, né, para o paramento interno, que é a face que está em contato com o solo, e para o paramento externo, aí vocês vão ter 2 triângulos e um retângulo. Lembrando que se eu colocar o triângulo de base maior para o paramento interno, é melhor, né? Porque eu estou a favor da segurança, eu estou aumentando a quantidade de solo que está ali em cima, eu aumento o valor do empuxo inclinado, que por sua vez vai aumentar o valor do empuxo vertical, da componente vertical do empuxo, que vai aumentar o peso normal sobre a base da fundação, que favorece a segurança contra o deslizamento. Então, eu inclinar o muro para dentro seria interessante. O que vai mudar aqui é que eu vou ter uma figura a mais para calcular. Mas isso aí iria economizar material, né? Porque iria favorecer a segurança. Aí eles fizeram aqui, ó, o cálculo do peso de cada uma das partes do muro, o braço em relação ao centro de gravidade da seção e o momento em relação ao centro de gravidade da seção. Lembrando, ele considerou aqui que positivo é anti-horário, negativo é horário. Deu negativo é porque o momento total é horário. Aí ele faz o cálculo aqui do momento final. Como o empuxo gera momento anti-horário, entra positivo e o restante entra negativo, né, que é horário. Calculou aqui o resultante, aplica na fórmula, da mesma forma, a fórmula de resistência, né, dos materiais aqui. Cálculo de tensão devido momento e devido normal, ou seja, cálculo de tensão normal devido a uma flexão simples, né? Fórmula que vocês já conhecem. Aplica aqui os valores, né, que eu encontrei para o normal, que é o peso do muro de concreto ciclópico sobre a seção. O momento gerado pelo empuxo que está atuando no trecho de 3 metros do muro, que atinge a seção 2, e
peso, né, dos dois elementos aqui do muro de concreto ciclópico, que vai gerar também momento. Então, eu tenho esse momento restante. Tem a normal, que é só o peso dos dois concreto ciclópico, que é a única força que aqui atua na vertical, né? Aí tenho a área da base da seção e tenho o módulo de resistência. O que acontece? Se eu tivesse, né, o triângulo interno formado pelo paramento interno, eu iria adicionar momento e iria adicionar também força normal. Ao mesmo tempo, eu iria adicionar um empuxo, componente de empuxo vertical aqui nesse peso, certo? Então, quando vocês forem fazer aí o de vocês, se tiver esse paramento interno inclinado, vocês têm que entender, olhar, né? Que tem que olhar para todas as forças que estão atuando na seção. Então, você olha para cá, o muro está inclinado aqui para dentro, então existe um trecho de solo, ó, que está em cima dele. Então, tem que lembrar que vai ter uma componente de empuxo vertical aqui, que vai produzir uma força normal na seção. Então, vocês como engenheiros, né, futuros engenheiros aí, vocês têm que ter esse raciocínio aí de enxergar, de definir todas as forças que estão atuando em determinadas seções, né, faces de análise aqui. Detectar todas as seções que existem. Só um instante, gente. Gente, vocês entenderam? Tem alguma pergunta? A gente estava aqui na seção 2, né? Ó. Então, novamente, né? Mais ou menos, eu calculo a soma das parcelas, a subtração e acho, por exemplo, aqui nesse caso, uma tensão de tração também, além da de compressão. Então, vou ter que fazer a análise de se ele resiste à compressão e se ele resiste à tração, né? Aí aqui eu coloco a tensão de compressão resistente e aqui a tensão de tração resistente. Lembrando que eu tenho que multiplicar as tensões definidas aqui no cálculo, atuantes, pelo coeficiente de majoração aqui, 1,4. No caso, foi aprovada, né? Para as tensões de cisalhamento, o coeficiente de majoração é 1,5. Calculo a força, né, tangencial, que é o empuxo horizontal, a área da seção, e aí eu calculo a tensão de cisalhamento atuante. Comparo com a resistente, que é 0,225 do concreto ciclópico, que eu usei, e aí ela foi aprovada também, certo? Aí, novamente, faço agora para a seção 3 e depois para a seção 4, tá certo? Toda essa verificação. Eu vou passar aqui adiante, porque é um cálculo semelhante, tá certo? E é isso. No final, ó, terminou, foi tudo aprovado em todas as sessões. Eu venho aqui para a armadura mínima de retração, certo? Que é indicada pela norma. Então, eu venho aqui, descubro que a armadura mínima de retração para esse concreto de FCK 25 MPa, ele adotou como sendo uma barra de 12,5 a cada 15. Então, ele entrou aqui na tabela, coeficiente aqui de 25, né? Ó, pegou a tabela de 25 e aí ele escolheu aqui a de 12,5. Ele pode escolher aí aquele
preferir, né?